dia. Eu sou o Eduardo Maia, lá de São José dos Campos. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como trabalhar com engines no Rails 3. Tá? O processo de criação, fazer testes, principalmente automatizados, né? E como que a gente pode fazer o deploy disso. A gente teve alguns enroscos no meio do caminho, alguns problemas para fazer a criação, o teste todos de integração, teste de modelo, controle nas engines, mas a gente consegue resolver isso com o tempo. Vou falar um pouquinho sobre mim agora. Eu fui desenvolvedor Delphi de 2006 até finalzinho de 2011, né? Eu sempre gostei muito de desenvolvimento, então sempre procurando estudar cada vez mais. Tive que sair da minha cidade, que é São José dos Campos, fui trabalhar fora procurando uma empresa que conseguisse, como é que eu posso dizer, me dar melhoria de estudo na questão de código mesmo. Essa empresa que eu trabalhei fora foi a única empresa que eu trabalhei com o Delphi que fazia teste unitário no código. Fora isso, nenhuma outra fazia, tão pouco fazia código orientado a objeto. Entendeu? E tanto que a gente tinha um servidor de integração contínua, para ele gerar o executável, enviar para o cliente, fazer todas as atualizações. Beleza? E aí em 2012, finalzinho de 2011, eu voltei para São José e decidi mudar de vida. Falei, vou trabalhar com web. Eu já estava estudando um pouquinho de Ruby, gostei muito da linguagem, falei, quero trabalhar com isso. A única empresa que trabalha com isso em São José dos Campos e daquela região ali é a Zigoto. E aí os caras me adotaram, de coração aberto e apostaram em mim. Entendeu? Não é à toa que eu tô faz um ano trabalhando com Ruby e estou me dedicando ao máximo, estou gostando cada vez mais. Não é à toa que eu acredito que eu seja um dos poucos, talvez, ou não. Se eu for um dos poucos, eu acho ruim, porque, como é que eu posso dizer, o Ruby ele cativa a gente cada vez mais. Tá? Então eu espero que eu não seja um dos poucos que tenha pouca estrada nessa linguagem, entendeu? Que esteja palestrando com pouco tempo de experiência. Um pouquinho de mim, os meus hobbies. Eu não uso o desenvolvimento de software como trabalho, eu uso ele como hobby. Porque trabalho é aquele negócio, a gente vai para o trabalho, tem horário para entrar, horário para sair, entrada social e chefe chato. Isso não acontece onde a gente trabalha, entendeu? A gente preza pela qualidade de vida lá, principalmente isso. Então, é o local onde eu aprendo cada dia mais, o local onde eu me divirto e encontrei uma família. Por isso que eu digo que eu fui adotado por eles. Entendeu? E embaixo um pouquinho eu gosto muito de cerveja, videogame, moto e rock and roll. Quem quiser conversar comigo sobre um pouquinho desses assuntos também pode procurar depois. Só me chamar. Beleza. Agora, por que a gente usaria uma engine? Primeiro, a gente vai conseguir isolar o nosso código de certa forma que ele não interfira em outras partes da nossa aplicação. Tá? A gente vai ter uma reusabilidade muito grande no nosso código. Um grande exemplo disso é a Engine Device. Tá? É uma engine usada para autenticação, acredito que todo mundo já usou alguma vez. Uma outra aplicação feita como engine, não sei se alguém já ouviu, ela é feita para fóruns, chamado Forum. Tá? Outra aplicação é o Rails Admin e Active Admin, que são painéis administrativos feitas como engine para sua aplicação. É só você acoplar ela e ela já entra funcionando. E as engines, elas foram feitas para você abstrair funcionalidades comuns. Que nem tem exemplos ali, ó. O próprio device, ele juntou todas as funcionalidades de autenticação dele e empacotou tudo numa engine só para ser usado em qualquer aplicação. Tá? E o que as engines têm de interessante com a gente? Você pode ver que ali, do lado esquerdo, nós temos a estrutura de árvore de uma aplicação Rails comum e do lado direito, de uma aplicação feita como engine. Nós temos a pasta pp, config, temos a pasta lib, script e testes. Tá? Então é muito semelhante. E se vocês derem uma olhada no GitHub do próprio Rails, o módulo Rails ele implementa a classe Railty, a engine herda direto de Railty e a application, que é da onde vem a aplicação Rails normal, ela herda direto da engine. Ou seja, a gente pode falar que toda aplicação Rails é uma engine e toda engine é uma mini aplicação Rails. Tá? Então é uma aplicação Rails dentro de outra. Tá bom? Como é que a gente faz para criar uma engine? Uma engine ela tem a estrutura de plugin do Rails, tanto que ela é criado com comando de plugin. Você vai simplesmente fazer um Rails plugin new sua engine mountable.
E da onde que vem esse Mountable? Ele vai criar uma estrutura de engine, ou seja, uma mini aplicação Rails, para ela ser montada dentro de uma aplicação Rails comum. Tá? Todos os testes que você vai fazer, você vai perceber que ela entra com um namespace. Tá? Todo o seu código que fica dentro da engine, ela vem dentro de namespace. Por quê? Por causa do Mountable. Uma outra forma que você pode fazer é criar a engine, em vez de usando um Mountable, você vai usar o full. Ele vai se criar como se fosse uma aplicação Rails normal. E você pode perceber também que ali nós temos um engine on Rails JamesSpec, que é comum na criação de James. Tá? E se você abrir essa JamesSpec, ela tem mais ou menos esse formato. Ali todas as nossas dependências, todas as dependências em desenvolvimento. Então, ela é incrivelmente parecida com uma Jam. Tá? Inclusive, para você fazer o deploy dela, você vai fazer da mesma forma que você faz com uma Jam. Bom, perdoe aí pessoal, mas gerei um scaffold simplesmente para poder mostrar tudo que ele vai gerar dentro do uma engine. Ou seja, ele vai gerar as minhas migrações, vai gerar os meus testes, vai gerar controller, view, modelo e vai gerar tudo. Da mesma forma que uma aplicação Rails faz. Então, até aqui a gente não teve diferença nenhuma, exceto o namespace. Tudo bem? Bom, ali eu substituí o nosso teste por AirSpec para a gente dar uma olhada já já. Então, dando uma olhada aqui, como é que a gente consegue testar isso daí na prática? Bom, eu gerei o scaffold somente para gerar toda a estrutura básica que a gente precisa inicialmente para começar a falar desses testes, tá? Primeiramente, a gente não vai simplesmente criar uma aplicação, tentar subir essa engine e sair clicando em tudo quanto é lado. A gente vai testar isso de forma unitária, tá legal? Então, cadê? Achei. Aqui eu já incluí o Factory Girl para criar todos os objetos dos meus modelos, tá? Aqui eu incluí todas os helpers de rotas da minha engine para poder conseguir fazer o teste no controller também, tá bom? Por quê? Esse outro cara aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai embutir todas as minhas rotas da engine antes de cada teste. Porque na hora que eu estiver fazendo um teste de controller lá na frente, ele vai tentar redirecionar para index, por exemplo, logo depois da criação de algum objeto ou não, só que ele não vai achar, porque como ele é uma engine mountable, ela vai ser montada, então ela está dentro do namespace, então as rotas também têm namespace, certo? Tá legal. Bom, eu posso ajudar na configuração da minha engine também, da mesma forma que eu faço no Application RB de uma aplicação Rails normal. Eu posso alterar o template engine, posso alterar o framework de teste, como eu mostrei ali agora há pouco, que eu estou usando o RSpec, e posso utilizar o Factory Girl em vez dos fixtures normais. Bom, vamos ver agora como é que a gente faz o teste de controller. Você pode ver que se você for utilizar o teste de controller de uma aplicação Rails normal, não tem diferença. Você vai fazer o mesmo teste, exatamente o mesmo. Aqui está o nosso, ali atrás estava o controller, aqui estão os testes. Você pode ver que não tem diferença nenhuma do que se você gerar um scaffold numa aplicação Rails normal, ele vai mostrar o teste da mesma forma. Tá? Modelo. Como a nossa engine está dentro do namespace, então a minha classe Post, que deriva de Active Record Base, ela está dentro do namespace também. Mas isso não muda a forma como a gente vai testar o nosso modelo também. A única diferença é que dentro do Factory Girl eu tenho que falar que aquele objeto, que aquele factory, no caso Engine on Rails Post, ele vai ser a criação da classe com namespace, né? Engine dois pontos, e a minha classe, no caso Engine on Rails Post. Tá? Eu vou estar dizendo que aquele factory vai criar esse objeto dentro do namespace. Claro, sempre se preocupando com o namespace, senão a gente vai encontrar problema.
Tá? Beleza. Fiz todos os meus testes, unitários de controle, absolutamente tudo, inclusive teste de integração. Tá? A gente pode encontrar problema no meio do caminho com o teste de integração também, só que isso tudo a gente consegue resolver. Não tem tanta dificuldade assim. Tá? Ok. Agora já testei toda a minha engine. Como é que eu vou subir esse cara para eu conseguir ver que ele desculpa, que ele realmente está funcionando? Tá? Dentro da pasta teste, a minha engine ela cria um dummy, que é uma aplicação Rails absolutamente vazia, que só faz a montagem da minha engine para eu conseguir enxergar. Tá? Eu vou entrar na pasta dummy, subir o servidor. Aconteceu mais nada diferente. Ele subiu o meu servidor. E aqui está aqui. O localhost 3000, eu vou acessar a aplicação, só que ela vai estar montando a minha engine na rota Engine on Rails. E aqui o posts é aquele scaffold que eu fiz, somente para mostrar. Tá bem? E o deploy? Tá, a gente já fez a criação da engine, a gente já testou, já criou absolutamente tudo que a gente precisava. E agora, como é que a gente vai mandar isso para o nosso cliente? Opa. Tem duas formas. Por causa do nosso Gem spec, a gente vai gerar ele da mesma forma que uma Gem normal. Tá? A gente vai dar um Gem build no nosso Gem spec, ele vai gerar a nossa Gem. Mas para onde que a gente vai subir? Para o ubgems.org ou vai subir o Gem server no nosso localhost? Nós tivemos um projeto há algum tempo atrás que nós tivemos que trabalhar bastante com uma engine e no caso a engine não poderia ser publicada em lugar nenhum. O que aconteceu? A gente teve que encontrar esse cara aí, esse Geminabox, é uma Gem, que na verdade é uma aplicação Sinatra. Você vai subir ele no seu servidor, ele vai criar um servidor de Gems, parecido com o RubyGems, tá? Dentro da sua aplicação, e é lá que você vai conseguir hospedar. Então você vai dar o Gem build para conseguir gerar a sua engine a partir da Gem spec, vai subir no Geminabox através do Geminabox e a sua Gem. Pronto. Agora, tá legal. A minha engine já tá lá no servidor privado. Tá? Porque na teoria eu não posso publicar nesse momento, como o nosso exemplo. Mas eu vou fazer o deploy disso com uma Gem comum. Eu vou colocar ele nas dependências da minha Gem file. Tá bom? Então ali embaixo você vai ver que a minha Gem está sendo requerida dentro do Gem file. Mas como ela não está publicada em lugar nenhum, eu vou ter que utilizar ele no sources lá em cima, gems.source.com. É de lá que ele vai pesquisar para ver se tem a minha engine lá no caso, pode entender isso como uma Gem, ele vai verificar se tem alguma Gem com esse nome lá e ele vai conseguir baixar. Tá bom? Então, rodando o bundle na minha aplicação que está utilizando esse engine, rodando o bundle ele instala a engine. Bom, instalou minha engine no servidor. Na aplicação do meu cliente. Mas como que eu vou apresentar isso? Eu vou ter que montar a minha engine em alguma rota. Ela não simplesmente vai aparecer sozinha, ela está instalada lá, mas não está publicada ainda. Ok, montei a minha engine na rota. O que eu faço? Minha engine, ela não é simplesmente uma página estática. Tá? Ela tem algumas informações como o nosso scaffold que eu gerei. Então eu vou rodar o comando rake para copiar as migrações para dentro do meu projeto. E a partir dali o rake migrate simplesmente já sobe essas migrações. Tá? Como vocês podem dar uma olhada ali, as migrações elas também vêm com namespace. Que nem o Spree. Se alguém já mexeu com isso e chegou a dar uma olhada no banco de dados, ele cria o namespace para essas migrações também. E a partir dali, você já consegue acessar a partir da aplicação cliente, aplicação final. Tá? Aquele engine dev ali, eu estou rodando a aplicação, aquela Bootstrap Store com o Pool, e eu consegui acessar a minha engine a partir da rota correta. Então já está funcionando. Se eu não tivesse rodado as migrações, ia quebrar ali. Tá bem?
É isso aí. Quem tem alguma pergunta? Não?